Paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um Entre Elas podcast. Entre, sente, fique à vontade, participe conosco dessa mesa, porque, por certo, Deus tem muito a fazer em nosso meio. Nessa tarde nós estamos com o time completo e você é nosso convidado a participar. Nós estamos com a live ao vivo também pelo TikTok. Quem está na live pode interagir, pode deixar um comentário, pode deixar uma palavra. E esse conteúdo ele vai ficar para ser colocado no YouTube em uma data mais futura, porém no TikTok está ao vivo. Vamos lá, quem não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve, já ativa o sininho, compartilha o link desse podcast com mais alguém, para que mais alguém seja alcançado, para que mais alguém seja tocado por tudo aquilo que Deus fez e faz em nosso meio. Vamos às meninas, que elas também estão com saudades de vocês, né? A Cris, né? A Cris, tava mesmo, sentindo falta do podcast, né? Paz do Senhor, povo de Deus, né? Sempre uma alegria poder estar aqui, fazer o que? Umas 3 segundas? Eu acho que mais. Que eu já não conseguia participar, mas estou com saudade, né? Sempre uma alegria poder estar aqui junto com as meninas e juntamente com você aí de casa, né? Então fique conosco, né? Cheio de assuntos, cheio de novidades e cheia da presença de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo, vai te tocar aí na tua casa, vai te renovar, vai te fortalecer e era isso, amém? Boa tarde, boa noite, Pai e Senhor a todos. Tava com saudade da Cris, dos mug da Cris. Não, tô brincando, tava com saudade dela também. Que, querendo ou não, a gente se sente, como é que se fala? Desfalcada, né? Desfalcada, é verdade. A gente acostuma, né? Acostuma. Mas que Deus abençoe a tua vida, fique conosco, que vai ser edificante como sempre tem sido entre elas. Bênção de Deus. Para essa tarde a gente fica meio confusa, né? Porque a gente costuma fazer à noite. Aí hoje a gente veio gravar à tarde, então fica assim meio que uma confusão. Mas no final tudo dá certo. Se você estiver assistindo de manhã, para você um bom dia. Se você estiver assistindo à tarde, para você uma boa tarde. Agora, se for à noite, boa noite. E para essa data, para esse dia, nós temos um tema. E eu acredito que o tema seja bem relevante e até bem complexo. De vez em quando tem alguém que quer dizer assim, você tocaram para esses negócios. Mas não adianta, eu acho que é importante a gente falar sobre aquilo que realmente faça diferença, né? Não adianta a gente ficar falando só do arroz, feijão, aquilo que todos falam, aquilo que todos estão acostumados a falar. A gente precisa falar sobre coisas que sejam relevantes. E o nosso tema para este podcast é preconceito. Eu, na verdade, sinceramente, assim, a minha vontade era falar sobre racismo. Sabe, esse tema veio ao meu coração porque eu tava conversando com o Renato e aí ele me contou uma história lá do pai dele, aquela coisa de antigo, sabe? Meu pai uma vez assim. E na história que ele falou, eu ainda comentei com ele, eu disse, tu tá vendo como o racismo ele vem entranhado já desde a criação das pessoas? Tem pessoas que são racistas e nem sabem, né? Porém, para não ser polêmica demais, então a gente vai ficar dentro do preconceito, que também abrange tudo e é bênção de Deus. Eu vou entregar minha Bíblia para Cris. Vamos usar ela bastante hoje, né, Pri? Hoje novidade, né? Você entregar a Bíblia pra mim, eu vou entregar a Bíblia pra Cris. Aí hoje a Cris pode pagar mico, porque ela faz tempo que não vem. A Cris pode bugar, a Cris pode fazer o que quiser hoje. Hoje ela tá igual aquele bebê quando chega em casa, que tá empasseado depois de muito tempo, vai passear, quando o filho vai passear e chega em casa, a gente diz assim, ai filho, faz bagunça, faz que a mãe tá com saudade. Deixa eu ver aqui, acho que até o versículo 3... Eu acho que é até o 3. É porque a Cris é melhor do que eu. Nós vamos estar lendo Tiago, capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentares para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes, assenta-te tu aqui, num lugar de honra. Mas se disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. É mais ou menos sobre isso, né? Qual é o tema que a gente quer abranger nessa noite?
é sobre literalmente o preconceito. O preconceito que é um pensamento já formado sobre alguém ou sobre algo por causa da aparência, né? Muitas vezes. E infelizmente a gente gostaria de dizer que não, mas isso acontece muito dentro das igrejas, né? Acontece muito no meio cristão. Nos dias de hoje tem se falado um tanto sobre preconceito religioso, né? Que é aquela guerra muito antiga entre as religiões, porque a minha é certa, porque a tua é certa. E muitas vezes no meio disso não se fala sobre preconceito dentro da igreja. E a gente sabe que isso existe e é triste, mas é verdade. E enquanto verdade precisamos falar sobre, né? Então eu vou começar perguntando às meninas, agora eu vou pular para Priscila. Meu Deus do céu. Eu vou te entrevistar, tá? Vou te entrevistar, que eu já sabe. Ai, meu Deus. Tô me achando. Tá se achando. Podia começar com a Glória Maria. Vou te entrevistar. Eu aproveito e faço primeiro antes que vocês façam pra mim, né, gente? Vamos lá. A gente olha pra ti, eu olho pra ti, eu sei do teu testemunho, né? Eu sei da tua caminhada, sei da tua trajetória, sei do que Deus fez na tua vida. Então, qual seria a minha pergunta? Vindo da onde tu veio, da onde o Senhor te tirou, da maneira que o Senhor te transformou, em alguma ocasião tu sentiu alguém olhar pra ti com um ar de preconceito? Tu alguma vez passou por alguma situação como essa dentro da igreja? Não precisa citar nomes, mas se tu quiser falar o que aconteceu, ou o que te entristeceu, qual foi a circunstância, fica à vontade. Então, passei, né? Passei e passo até hoje, na verdade, em relação à tatuagem. Porque aonde eu chego as pessoas olham de pé a cabeça e muitas das vezes tu sente aquele olhar de julgamento, né? Eu já vi várias vezes irmãs olhando mesmo assim para minhas pernas assim, apavorada. Como eu já vi em lugares que eu fui pregar e a pessoa me olhar, quem foi para me receber, me olhar de pé a cabeça e olhar assim as tatuagens e meu Deus. Tipo, que loucura, sabe? E foi em vários lugares. Tanto que uma vez teve uma irmã da igreja que eu congregava ali, na Vila Progresso, e ela na Assembleia de Deus. Não precisa citar nome, elas estão... Ela só vai dar o endereço depois. Tem nome a pessoa. Meu CPF também. Ai, bem eu. Foi boa, né? Melhor nem mais ao vivo, né? Ai. Então, gente, é isso. Essa parte tu não corta, Bem Maurício. sério, não precisa dar nome, né? Então, a irmã, a fulana. Ai, Muito não tem boa. como não se instalar disso. Então, essa irmã de lá... Não, mas é sério, gente. Tem a irmã... Vou falar o nome dela porque foi interessante. A irmã Maria. Essa irmã, toda a vida que me via na igreja, eu vi que ela ficava me olhando, mas eu achei que era sempre em relação à oração, que ela sempre pediu oração, a gente sempre foi lá, orou. Só que de um tempo pra cá, e ela ficava olhando, cada vez que chegava no culto, ela me observava, eu louvava, ela me observava. Um dia ela chegou em mim e disse assim: irmã Priscila, tô orando, tô jejuando, tô fazendo propósito pra Deus apagar tudo as tuas tatuagens. Deus vai apagar tudo esses riscos de ti, irmã. Porque eu disse, isso aqui não foi o Senhor e... Irmã, eu tô orando e Jesus vai fazer obra. Eu olhei pra ela e disse, eu te repreendo em nome de Jesus, irmã Maria. Como que a senhora vai pedir para pagar da onde eu saí? Ela regalou os olhos e disse, irmã Maria, esse aqui é o meu testemunho. Porque aonde eu quero ir, vai ter lugares que é necessário ficar marcas para dizer de onde eu saí. Porque hoje muitas pessoas me encontram e dizem, nossa, irmã, tu é uma bênção. Nossa, irmã, como tu é uma bênção, uma paz, assim. Tu sempre foi assim? Eu digo, não, irmão, não sempre foi assim. Eu era uma atribulada e Deus mudou toda a história. Então, assim, eu disse, irmã Maria, a senhora não ora mais, eu não quero que a senhora ore, porque isso aqui é minhas marcas de onde Deus me resgatou. Ai, irmã Priscila, eu não sabia, me perdoe. Eu digo, não, irmã Maria, não ora mais, tá? Porque eu não quero que apague. Porque tem lugar que tu chega e é necessário. Tanto a minha fala e o meu jeito de falar. Muitas vezes eu perguntei pra Deus e disse assim, Senhor, eu não sei falar bonito, eu não consigo falar bonito com palavras eloquentes, negócio, sabe? E eu acho tão lindo isso. E Deus já usou várias vezes pra dizer que é desse jeito, porque onde eu vou chegar é desse jeito, entendeu? Creio. Tem coisa que Deus mudou o vocabulário, mas tem coisa que não sai.
Tipo, que não mudou, porque Deus quer dessa forma. Eu disse, então a senhora não ora mais, que eu não quero mais que a senhora ore. Não, então tá, irmã Priscila, me perdoa, não vou orar mais. Não, então não vai apagar nada. Deixa tudo aí. Não vai apagar nada. Não, irmã, não sabia. Eu digo, não, irmã, é isso aí. Aí, então, assim, isso foi nítido, né? Foi algo que foi visível, que né? Ela veio e falou contigo. Agora, imagina quem não falou e quem julgou e... Julgou só por causa da aparência, né? Por causa da aparência. Eu acho que tatuagem nos dias de hoje é uma coisa que... Tipo assim, ela já dá muita divisão de águas, né? Muita divisão de opinião. Porque tem até aqueles crentes que dizem, não é pecado. Não tem problema ser cristão e me tatuar e coisa e tal. E tem aqueles que acreditam, né, ser errado. Mas também tem aqueles conservadores que já estavam antes da polêmica, né? E aí vem esse povo que tá vindo pra igreja todo tatuado, todo pintado. E aí fica um apontar de dedos que já são mais antigos também, né? Já vem com outro pensamento, né? Já olha aquilo ali como uma aberração, né? Porque daí são pessoas mais velhas, assim, a gente até meio que entende quando é mais velho, né? Talvez a irmã Maria, né? Não sei. Da Vila Progresso? Da Vila Progresso, eu não sei como ela é. O culto lá agora, eu vou ficar olhando pra o culto que eu for lá, eu vou observar a irmã Maria. Ela é uma bênção. Mas é a tua história, né? Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um passado. É igual quando Deus diz, né? Vai, leva a cama. Pra lembrar de onde que eu te tirei, pra lembrar onde tu caiu, onde tu tropeçou, pra que não venha errar mais, né? É a tua história. Não tem como apagar o teu passado. Como é que é aquela frase que tá na Bíblia que diz assim... pode vir alguma coisa boa de Jerusalém? De Nazaré, né? Então, eu já senti várias vezes esses olhares. De eu chegar e a pessoa me olhar com aquela... Eu digo, meu Deus, tá pensando aqui. O que saiu de lá, entendeu? O que vai vir daí? O que vai vir dali? Ou até um olhar e dizer assim, duvido, quero ver se vai pegar alguma coisa. não tinha nem vindo. Já senti várias vezes. Eu já senti isso também indo pregar. Tipo assim, de chegar na igreja, a pessoa olhar e dizer, é a pregadora? É verdade. Tipo... Já passei por isso também. É tu? Né? E aí nessa hora a gente tem que engolir né, a velha mulher, né? Que a velha mulher já viraria as costas, além de, né, falar e xingar, já viraria as costas e ir embora. Mas hoje, como nova criatura, né, eu tenho que mais uma vez sepultar a velha mulher e dizer assim, sou eu, tô aqui, vamos lá, vamos deixar resplandecer a luz. Resplandecer a luz. Vamos lá, Cris, a mesma pergunta pra Cris. Eu já passei por isso também. Eu tava pensando, será que eu já passei por isso? Mas já passei. Quando teve congresso no Valados, daí um pastor de uma igreja viu na live. Não, mas ele viu a live. Ele tava vendo a live que eu tava ministrando. E aí ele me convidou pra ir pregar na igreja dele. E eu fui. Só que eu cheguei na igreja, só tinha... O púlpito tava cheio de obreiros. E era tudo homem. E como de costume a gente sempre quer sentar lá embaixo, né? E eu me sentei. Nesse dia minha tia foi comigo, ela e o marido dela. E aí ele disse assim, irmã, senta aqui comigo. Eu falei assim, não, só tinha ele. A mulher dele, tudo tava lá, né? Ele disse, não, eu quero que tu sente aqui comigo. Eu falei, tá bom. Fui e sentei. Nossa, mas assim, ó, do lado, acho que tinha uns 15 obreiros. E eles começaram a me olhar de cara feia. Mas eu cheguei e fui orar. E eu tava tão cansada. Sabe aquela época que nós tava... Que tu dirigia a igreja, que eu só... O único dia que eu não ia pra igreja pregar era na quarta. E eu tava muito cansada, muito cansada. E eu vi que eles me olharam assim, mas eu sabia pra que eu tava ali, né? Pra pregar, não pra... né? Mas é claro, tem dia que a gente sente mais, tem dia que a gente não sente muito. E eu falei, meu Deus, eles estão tudo me olhando. Uma mulher veio pregar, né? Era em Uruçanga. E naquele eu tava tão cansada, que eu lembro que eu dobrei o joelho e eu tava abençoando Deus. Eu disse, Senhor, tem misericórdia, minha mãe, eu tô até te abençoando. Olha o extremo cansaço que eu tô. Falei, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Eu tô cansada, mas eu vim aqui. E esses homens estão tudo me olhando atravessado. Eu disse, Deus, faz a tua vontade, faz o teu querer, me usa. Eu disse, sabe aquele dia que tu fala assim, Deus, hoje me usa mesmo, assim. Me usa que eu vou dar lugar. E eu lembro que eles ficaram tudo me olhando assim, eles não davam glória. Eles estavam ali parados, igual uma estátua me olhando. E Deus me usou assim, ó, com uma graça, eu preguei. No fim do culto veio pessoas pedir oração, mas eles saíram que nem paz do Senhor eles me deram. Nossa. Nem paz do Senhor. Aí eu lembro que a minha tia disse assim, nossa, tu é corajosa, né? Eu falei, por quê? Todo mundo te olhando, os obreiros estavam assim, ó. Tinha uns que choravam e secavam assim pra não ver que tava chorando. Eu falei assim, ai tia, nem ligo pra isso, porque eu sei que quem me trouxe foi Deus. Não peço agenda pra ninguém. A minha agenda quem faz é o Senhor. Eu sabia que eu vim aqui pregar. Eles gostem ou não gostem, eu vim fazer a minha parte, né? Eu falei, aí eles é com Deus. Se querem gostar, goste. Se não quer gostar, vai dobrar o joelho e conversar com o Senhor.
E aí essa foi, tipo, foi a única vez, assim, que eu vi, né, esse preconceito que eu saí de lá e falei, Deus, que isso, né? Eu disse, nunca tinha passado por isso. Nunca tinha passado por isso. Agora, porque era uma mulher, eles estavam de cara feia porque era uma mulher. Né? Ah, não, e daí teve outra vez também, eu fui num culto, fui convidada para um culto. E quando depois de, acho que umas 2 semanas, veio cartaz. Porque eu nunca pergunto à igreja. Convida. Quando veio o cartaz, eu vejo onde é a igreja. Eu também tenho isso. Na localização, me fico por causa perdida. disso. Eu falo, Deus, me ajuda na agenda, que eu tenho que perguntar antes, né? E quando veio o cartaz, era um culto de ação de graça. Aí eu olhei no cartaz, pá, o pastor Fábio me tem coberta preta e tal. Por que eles fizeram isso comigo, né? Eu disse, é um culto de ação de graça. Vai estar o pastor Fábio. Tinha um monte, né? Falei, vai ter um monte de pregador. E o pastor Fábio vai estar lá? Pra que eu vou pregar? Eu disse. Aí eu cheguei lá. Aí o irmão do pastor Fábio, né, falou, ele disse assim, não acredito que convidaram essa menina pra pregar se o pastor Fábio tava aqui. Ele disse que falou isso. Mas eu nem conhecia ninguém e eu preguei. Quando eu terminei de pregar, ele disse assim, daí ele veio me pedir perdão no final do culto. Ele disse, irmã, me perdoa. Eu falei, não te conheço. Nada, né? Ele assim, não, me perdoa porque eu te julguei. Daí eu falei assim, o que aconteceu? Ele assim, quando eu vi o cartaz, que era do que ia pregar, eu falei, meu Deus, com o pastor Fábio no culto, tanto pregador vão convidar essa menina pra pregar? Daí ele assim, por isso eu quero te pedir perdão, porque quando tu saudou a igreja, eu vi que Deus era na tua vida. Daí eu falei, amém? Mas ali pra mim foi indiferente, porque eu não conhecia ninguém, né? Mas aí quando ele me falou aquilo, eu falei, eu disse, realmente julgou sem conhecer, né? Julgou sem Só conhecer. que o outro não, o outro caso em Uruçanga foi muito visível. E aquele dia eu falei, Deus, nunca passei por isso. Eu disse, espero que não passe mais, mas, né? Talvez mais futuramente a gente acaba passando. Mas foram essas 2 únicas vezes. Mas essa de Uruçanga realmente eu fiquei assim bem triste porque uma mulher não pode pregar. Passou o tempo que mulher não fazia nada, né? Isso a gente é filha de Deus e Deus usa e Deus nos usa. Pra glória do Senhor, Deus nos usa, né? Às vezes é pessoas, né? Que às vezes não deixam Deus usar, não querem pagar preço. Aí depois quando vai alguém que Deus quer usar, eles ficam com inveja, né? Então, amém, fazer o quê? Deus é na nossa vida e nos usa pra glória dele. Isso é verdade. A questão do ministério feminino ainda tem muito preconceito dentro das igrejas, né? Por mais que seja triste, mas é verdade. Eu já ouvi uma situação, uma certa feita, de uma pessoa dizer assim, tal igreja é quem dirige lá é uma mulher. Tipo, como quem diz assim, é inferior, ou é incapaz, ou não tem essa capacidade, enfim, né? E pra gente que exerce, né, o ministério de alguma forma, ou em alguma parte, isso isso fere. Sim. Né? Isso fere. Porque, tipo, pra mim eu fico pensando assim, qual é a falta de capacidade, o que uma mulher não pode fazer, né, que o homem faz dentro de um ministério, né? Não estou falando na vida secular, porque esses dias eu estava assistindo um vídeo e eu gostei muito do que a psicóloga falou, que ela disse que a moda hoje em dia é dizer que o lugar da mulher é onde ela quiser, e na verdade não é. E eu gostei do argumento dela, pelo fato de que ela disse assim, se você colocar um homem a trabalhar de pedreiro numa construção de obras, ele vai suportar o peso dessa profissão. Agora, se você colocar uma mulher, ela vai até levar a profissão, só que ela não vai conseguir suportar o peso, porque a estrutura feminina não foi feita para carregar peso diariamente. A mulher é sentimento, o homem é força. Então, de fato, a mulher poderia estar ali? Poderia, mas não é lugar para ela. Então, dessa forma, a gente entende que nem todo lugar é lugar para nós, né? Só que, quando Deus nos chama, quando Deus chama uma mulher ao ministério, com certeza Deus vai me colocar num lugar que Ele sabe que eu estou capacitada para fazer, né? E assim é mulheres à frente à frente da obra. Deixa eu falar sobre uma coisa que, tipo, eu vivi, eu não sei se... A Priscila, acho que não. Dessa questão, eu acho que ela nunca viveu. Eu conheci Jesus, né? Casei, tive meus filhos. Lá atrás, uma vida muito antiga, vamos dizer assim. E me afastei de Jesus, me separei, né? Vivi o meu divórcio, passei anos fora da presença de Deus. E voltei para Jesus. Quando eu voltei para Jesus... Uma das coisas que me doeu muito foi ver que pessoas que me conheciam, mulheres que me conheciam, meio que me afastavam da vida delas pensando assim,
voltou para a igreja, mas tá sozinha. Isso é triste. É triste. Eu passei por isso também. Isso é triste. Tu chegar em lugares de convívio com pessoas que a gente conhece. Que convivia, né? Teu ciclo de amizade. Pessoas que conhecem a tua índole, o teu caráter, né? E sabem, tipo assim, não, ela no mundo é uma coisa. Agora, na igreja, na presença do Senhor, não digo nem igreja, digo na presença do Senhor, é outra coisa. E aí tu sentir nitidamente, né? Ai, não, tipo, não senta nessa mesa, tipo, não, sabe? É complicado. É complicado. E é uma coisa que a gente vê muito, porque as pessoas não discernem, né? Não é porque a irmã tá sozinha que a irmã vai estar caçando o marido da fulana. Claro que existem casos e casos, né? Tem situações que a gente vai orar e Deus vai dar o discernimento, vai dizer assim, não, é Jezabel, tira do meio da tua casa. Não, mas aí é a questão de orar, né? Ou se de repente assim, tá em algum lugar, né? E achou, eu achei que a pessoa tá diferente, tá agindo diferente. Né, às vezes é coisa da minha cabeça e às vezes não é, mas aí é como tu falou, vai orar. Agora só porque simplesmente não tá mais com o marido, agora vai querer o marido da outra. Aí a gente vê. Isso também aconteceu comigo, quando eu e meu ex-marido nos deixamos também. Pessoas que vinham na nossa casa, casais, e depois nunca mais se olhamos até agora. Porque quem vê assim, eu ia pegar o marido dela, né? Aconteceu a mesma coisa comigo. E até hoje a gente não se fala assim, eu não... Como se diz? Se não acrescenta, né? Se não acrescenta, não vai fazer falta. Não vai fazer falta. Se tá me olhando e me julgando por causa da minha aparência. Mas foi por esse motivo também. É o tipo de coisa que é complicado. Vamos lá, Pri, fala alguma coisa, Pri. Ó, tem gente entrando na live do TikTok, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Deixa a tua opinião. Eu não tô com o aparelho que tá conectado, é aquele de lado. Eu não sei se tem alguém comentando alguma coisa do tipo, né? Mas... se tiver comentário, tem pessoas entrando, mas não tô comentando. Não tô comentando? Não. Mas enfim, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? Essa é a live do Entre Elas Podcast. Esse conteúdo aqui, neste momento, ele é exclusivo pro TikTok. Por quê? Porque esse podcast, ele ainda vai ao ar em uma data futura. Não hoje, mas uma data futura. Então você tá recebendo conteúdo exclusivo e tem a oportunidade de estar participando também. Vamos lá, Pri, fala mais alguma coisa, deixa Deus te usar, solta o verbo. Eu tava lembrando de outra vez também, que eu lembro que eu fui pregar lá em Araranguá, e eu não sou de fazer trancinha, não sou de... mas eu acho muito bonito e gosto, só que também é muito trabalho, entendeu? Só que naquele dia eu tava cismada de fazer trança no cabelo inteiro. Eu cismei de fazer trança no cabelo inteiro, trancinha pequenininha, e eu fiz no cabelo inteiro, ainda fiz aquela raiz assim, com a borrachinha e soltei. E eu tenho meu jeito de andar, que é tênis, saia e camiseta. E é muito raro eu andar, eu acho lindo quem usa salto, mas pra mim... pra mim também, salto não... Acho depois lindo. que eu tive meu acidente, não tem mais como. Até tentei esse dia, mas tive que tirar a sandália na igreja e ficar de pé descalço, porque não vai. E aí eu cismei de fazer essas trancinhas e fui. Aí chegou lá, era uma igreja igual essa ali que tu falou de Uruçanga. Nossa, era uma igreja assim que a hora que eu botei o pé na porta, era assim, pessoas de mais idade, pessoas bem carrancuda, bem fechada. Eu olhei, eu disse, meu Deus. Aí eu olhei pro Gustavo e disse, e agora? E agora o quê? Porque eu estava bem tranquilo, mas e agora o quê? Vamos. Eu fiquei em choque, né? Porque já senti, né? E aqueles olhares tudo assim, é ela, sabe? Cabelo cheio de trancinha, de tênis, saia. Totalmente fora do padrão, né? E eu sei que foi a mesma coisa que eu falei pra Deus, Jesus, o Senhor venha operar na minha vida, porque eu não quero ser envergonhada aqui. Eu não tinha entendido o porquê da trancinha, mas eu acho que eu vim com a trancinha pra quebrar todo o protocolo. Que não pode, tá? E foi uma bênção também, mas a primeira impressão foi pesado. E isso a gente passa com frequência, não é? Verdade. Mas tu deu margem pra uma pergunta que fica no ar. Qual é o protocolo? Qual é o padrão, na verdade? Tipo, eu tava fora do padrão. Qual é o padrão? Se a gente fosse perguntar hoje, qual é o padrão? O padrão do povo religioso, né? Cascudo, né? Que é assim, assim, assim. Dessa forma, tipo, não. Do meu ponto de vista, né? As pessoas, elas nos julgam quando elas te vejam com um cabelo diferente, se tu tá com uma base no rosto, se tu tá com um anel. Eles te olham, tu vê a pessoa olhando. Tu sabe que aquilo ali é pessoas que são religiosas ao ponto de, pra mim, não dá.
Tipo, de a pessoa te olhar e dizer assim, pra mim não vai. E aí Deus, pela sua infinita misericórdia, usa na palavra, que depois as pessoas que estavam ali te olhando, que vem tudo ao contrário. Tipo, tu vê que o semblante muda, né? Que a visão é tipo, achei que era uma coisa e... Primeiro o olhar de julgamento, né? É. Mas é interessante ver que assim, ó, o preconceito, ele vem a partir da religiosidade. Porque por ser religioso demais, as pessoas criaram uma aparência. Se for fora daquilo ali, não me serve. Se for fora daquilo ali, não é crente o suficiente. Não conhece a Deus, não busca a Deus, não serve a Deus. Eu me lembro de uma situação onde eu fui preconceituosa, dentro da religiosidade. Eu conheci Jesus na Assembleia de Deus, né? Nas Assembleias de Deus, tempo que Gideão e os missionários botavam o pé naquela cidade, eu sentia graça de passar o trevo da cidade assim, era uma loucura. Então eu conheci Jesus nessa época, nesse tempo bem pentecostal. E a minha formação cristã, o meu crescimento cristão foi sempre dentro das Assembleias de Deus e lugares com bastante rigor em questão de usos e costumes, não só com doutrina, né? Mas em questão de usos e costumes. E eu conheci Jesus assim. Passou o tempo, eu fui entendendo que o Senhor Jesus, que Jesus ele vai além da minha aparência, ele vai além das quatro paredes, ele vai além, a palavra de Deus precisa ir além. Só que ainda assim era aquela coisa, tá, eu entendo que a palavra vai além, mas isso é pra ti, pra mim, eu sou assim, sabe? E eu, dessa forma, agindo sempre dessa forma. Passou o tempo, meus filhos cresceram, né, e cada um foi buscar a Deus aonde se sentia melhor. E eles congregavam na igreja Restauração Profética, né, uma igreja neopentecostal, a igreja da Parede Preta, para ficar mais fácil. Uma church. E eu ainda tinha aquele pensamento assembleiano antigo, tipo, igreja de verdade é a minha. Eu ainda orava e dizia, Senhor, que eles se convertam e venham para a tua casa, como se eles não estivessem na casa do Senhor, por estarem numa denominação diferente da minha. E o tempo passou, e eles ali, né, buscando a Deus, e o João na época estava com a Lisandra, e eles estavam cantando no conjunto da igreja, né, o João tocava, a Lisandra cantava, e quando foi um dia, o João chegou lá em casa e disse assim, mãe, vai ter uma vigília, vamos com nós. Eu, não, ele, vamos com nós, vamos, a gente vai cantar, eu vou ir para cantar, a pastora Ruth vai pregar. Eu, João, mas na minha mente eu pensava comigo, essas igrejas de vocês, mas eu não queria ofender, sabe? Porque era eu a crentona, né? A que conhecia tudo. E fomos. Ele insistiu, eu digo, tá, eu vou. Chegou nessa vigília, as luzes da igreja toda apagadas, e aí eles começaram a tocar e o povo começou a adorar. E eu comecei a julgar. Porque eu olhava e eu dizia, Jesus, vou perder minha noite inteira de sono. Senhor, por que eu vim? Deus. Eu estava literalmente julgando não só eles, mas toda a igreja. De repente eu estava em pé, olhei para o chão, tinha uma menina que tinha no máximo 12 anos. Aquela menina não tinha mais que 12 anos. Ela chorava e ela rolava naquele chão. Jesus, eu quero a tua presença. Ela batia no chão, me arrepia. Nossa, eu arrepiei tudo. E ela batia naquele chão e ela clamava pela presença, sabe? E eu fiquei olhando, meu olho se encheu de lágrima. E o Espírito Santo falou comigo e ele disse assim, e tu, crentona, vai começar a se derramar quando? Nossa, eu olhei em volta de mim e eu disse, Jesus, eles estão buscando a tua presença. Nossa, olha aqui. Até o cérebro. Eu disse, Deus, eles estão buscando a tua face. E eu cheguei aqui julgando. Ali eu comecei a sentir vergonha de mim. Eu disse, realmente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou julgando. Eu sou o tropeço no meio do culto deles. Eu disse, meu Deus. E eu comecei a olhar para aquela menina e, sabe, eu fiquei assim, admirada. E aquela menina, ela passou horas daquela vigília, porque foi muito tempo de oração assim, ela passou muito tempo daquele jeito, se derramando e chorando e clamando, sabe, ela tentava se levantar, ela não conseguia, porque ela clamava pela presença do Senhor. E eu disse, Jesus, se eu conseguir clamar um pouquinho do que ela está clamando, nossa, eu seria muito crente, eu ia sair daqui muito crente. Ali eu pedi ao Senhor misericórdia, sabe, eu me humilhei diante de Deus, eu disse, Senhor, que realmente a trave do meu olho, que ela venha cair, que o meu coração realmente venha entender. A partir dali eu comecei a pedir ao Senhor, Senhor, que eu venha realmente, não é só
de palavras, mas realmente entender que Deus vai além das aparências. É verdade. E é interessante que quando foi no final da vigília, uma irmã veio me abraçar e ela disse assim pra mim, que tu leve pra casa, hoje, toda essa paz que Deus tem derramado aqui. Nossa. Eu fui embora, eu não quero nem dormir, Jesus. É uma entrega, né? É um diferencial, né? Mas a religiosidade pintou aquela capa, né? Não lá porque tem que ter ou não tem que ter. Mas, tipo assim, os mais religiosos dizem assim, se não tiver o saião, se não tiver o cabelão, se o obreiro não tiver de terno, de gravata, não é crente. É verdade. Da muito mais onde isso? além. Sendo que gravata não prega, um paletó não vai fazer nada. Se não tiver um coração assim, puro. E sendo que tem muitos assim que é só a capa, né? Que é só casca, é só o aparência. Exterior. Só o interior já tá podre, como se diz, é um sepulcro caiado. A gente vê, às vezes, pessoas que carregam uma Bíblia, tá lá a Bíblia toda amassada, mas não é de ler. De tanto que você colocar debaixo do braço, chega em casa, joga no canto, bota debaixo do braço. Porque se realmente lesse, né? E entender que o próprio Jesus veio quebrando protocolos, né? Ele veio quebrando o preconceito, né? Se a gente for observar, eu tô falando demais, eu quero que vocês falem também, mas eu adoro falar de Jesus. Se a gente for observar, Jesus ele já quebrou um protocolo, sendo que a primeira aparição dele foi para uma mulher, né? E ele disse para Maria Madalena, vai lá e fala aos meus irmãos. E é interessante que a mesma caminhada que ela fez, a Bíblia vai dizer que Pedro e Tiago, né, vieram também quando ela foi chamar e disse, o corpo do mestre não está lá, eles vieram. Jesus podia ter se mostrado para eles. Não. Né, vocês são varões, vou dar a vocês a honra de me ver, de testificar. Mas Jesus deixou eles virem, voltarem para casa, sabendo que ela ia continuar ali, e se mostrou para ela. E disse para ela, vai lá e fala. Então Jesus já quebrou o protocolo ali, né? Em todos. Meio que depois eles não quiseram acreditar, né? Não quiseram acreditar, mas justamente por quê? Porque já vem dessa cultura, né? Podia aparecer pra nós, apareceu pra ela. Só o que faltava, né? Insignificante. É como disse aquele profeta, acho que foi pra Micaías, né? Da onde deixaria o Espírito de Deus de falar na minha boca pra falar na tua? Né? Isso é preconceito também, porque tem gente que não recebe profecia porque julga. Vamos lá, vamos entrar nesse assunto. Não recebe profecia porque julga o vaso. Já passasse por isso, Pri? Já viveu isso? Não peguei. Tem pessoas que não recebem profecia. Sim. Porque julgam o vaso. Sim. Já vivesse alguma vez? Já. Quer falar da irmã Maria? Não. Deixa assim. Não, isso eu nunca vivi. Já até passei por algumas coisas assim, de a pessoa dizer assim, de eu entregar algo, acontecer alguma coisa assim, quando eu me converti, né? E a pessoa diz assim, não, irmã, tu não entende. O que tu tá vivendo hoje, não, irmã, tu não. E assim, irmã, tu vai viver muito ainda, tá? Isso não é nada perto daquilo que eu já vivi. Então assim, irmã, espera, porque Deus ainda vai se revelar pra ti, ele não se revelou, irmã. Ô, Jesus! Várias vezes eu escutei isso. Muitas vezes eu escutei isso. Não, irmã, não chegou o teu momento ainda. Não, irmã, a senhora ora mais, a senhora jejua, porque eu já passei por isso, eu sei que a irmã tá falando. Muitas vezes. Jesus. Se não tivesse alicerçado em Jesus, eu já teria morrido lá no começo. Tinha caído, tinha desistido, né? Eu e o Gustavo passei por isso várias vezes. Tem situações que a lombada é tão forte que se a pessoa não tá estruturada. Se não estiver né? buscando em oração, a pessoa cai. Olha só, eu lembrei enquanto tava falando da igreja, que uma vez, porque sabe da onde eu saí, primeira igreja ali, a gente foi bem massacrada, né? Assim, bem moldada, né? Ou bem pisado, né? Porque era bem complicado. Então, eu acabei ficando assim, religiosa de, meu Deus. Sabe do que eu tô falando, né? Muito religiosa. Muito mesmo. Ao ponto de, tipo, dependendo do que a conversa, deles me olharem, de Gustavo de olhares assim, tipo, apavorado com o que eu ia pensar, né? E eles me convidaram pra ir na igreja da Luterana. E vamos na igreja, Só que antes de eu ser religiosa, eu sempre busquei em Deus. Eu sempre fui mais espiritual do que religiosa. Por mais que a religiosidade, por aquilo que eu tinha aprendido, eu achava que era o certo, eu não conhecia a igreja. Eu não tinha conhecimento de outras igrejas, então a experiência que eu estava tendo era aquilo. Então, o que estavam me ensinando, eu achava que era aquilo que era o certo. Então, era aquilo ali. Só que mesmo assim, eu ainda não estava...
eu ainda não tava aceitando, né? Por quê? Porque o Gustavo era crente primeiro, que o Gustavo disse assim, não, nós vamos orar, nós vamos ler a Bíblia. Se tiver na Bíblia, nós vamos fazer. Se não tiver na palavra, e aí o que nós fazíamos? Nós chegávamos em casa, nós ia pro estudo. O que era pregar na igreja, chegava em casa, nós ia pro estudo. Quem pegava na igreja, toda a vida ele fazia isso. Se fosse necessário todos os dias de culto, ou todo dia ele fazia a mesma coisa. E era onde a gente não foi, não conseguiu deixar a gente, né, como eles queriam. Resumindo, fui pra essa luterana, e o Gustavo disse assim, ó, Priscila, eu quero que tu não te apavore, eu quero que tu fique em paz. É uma igreja top, que ele já tinha no encontro de homens. Então assim, ó, eu não quero que tu fique apavorado. Eu disse assim, ó, Gustavo, fica frio, cara. Eu disse, eu não sou nenhum bicho, cara, eu não sou nenhum monstro. Ele, não, cara, mas eu quero que tu sabe que lá eles usam calça, lá eles usam... E ele me falando, né? Josi, quando eu cheguei, eu não fui do jeito que ele achou que eu ia. Só que a gente levou uma irmã da igreja. Tá. E fomos. Gente, quando eu cheguei nessa igreja, que eu cheguei lá na luterana, era tudo escuro. Eu já senti a graça de Deus na porta. Nem deu tempo de... Eu não fui julgando porque eu queria realmente ir na luterana, entendesse? Realmente queria receber de Deus. Eu queria receber de Deus, sabe? Quando eu queria... Eu não tava com julgamento, eu não tava pensando, eu vou pra ir. Eu não. Eu queria ir pra adorar, independente, que eu nunca tive esse negócio de, não vou nessa igreja, eu não tive isso. Se tu me convidar pra ir na missa, eu vou na missa. Claro que eu vou com propósito, mas eu vou na missa, entendeu? Porque eu não tô aí pra placa da igreja. Daí eu peguei e fui. E chegou lá aquela graça, aquela presença, eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? E eu olhava pra um lado, era a pessoa pulando, e eu olhava pro outro, era o outro pulando, mas pulando. O outro era gritando, o outro era se derramando no chão, igual aquela menina. Mas era a igreja cheia e só jovem. Eu falo assim da presença de Deus, do que eu sentia, a presença foi tão gostosa, que pegou recebi um quebrantamento, um choro. Sabe aquela liberdade que tu não dá no culto? Sim. Tu foi tocado, tu foi tomado. Eu fui tomada daquele jeito ali que eu não... Gente, que eu não queria mais sair dentro daquela igreja. De tão gostosa que foi aquele culto. E a irmã que foi junto ficou assim, ó. A religiosa. Ela ficou a noite inteira assim, dizendo que esqueceu a chave em casa, que perdeu a chave, que queria ir embora pra ver onde é que tava a chave, que ela ia ficar sem a chave. Meu Deus. Tu não tem ideia. E eu e o Gustavo, eu falei só uma vez, nem tirei a atenção do Gustavo do culto. E eu disse pra ele assim, não, cara, isso aí é só pra ir embora. Veio com nós, agora vai ficar até o fim. A gente ficou no culto, a gente foi cheio de experiência gostosa. E aí no outro dia, no outro culto que teve, a irmã foi lá e falou tudo que aconteceu na igreja, só que não falou do jeito bom como a gente sentiu. Sim, Gente, você não tem ideia, aquela igreja era um terror, era tudo escuro, era tudo preto, e era isso, era aquilo. O que é o pré-julgamento da pessoa já, né? Pra que já fazem isso, doida, né? As pessoas não estavam doidas, as pessoas estavam cheias de Deus, cheias da presença de Deus. Mas tipo assim, ela só especificou o ambiente e a forma que as pessoas se vestiam. Mas isso é uma questão que vem de um ensinamento errado, né? Daquela coisa de, porque se a parede tá pintada de preto é coisa do capeta, se tá pintada de branco é coisa de espiritismo. Gente, tudo tem um simbolismo, né? Tudo tem um simbolismo. Claro que a gente tem que observar, porque o ocultismo ele tá incluído em muitas coisas. Mas quando o meu propósito é buscar a Deus, como que eu encontro Deus no monte? Durante a madrugada, onde está tudo escuro, não enxergo um palmo diante de mim. Então, deveria dizer, é coisa do diabo. Sendo que, na verdade, se a gente for buscar e aprofundar no conhecimento, não é o povo de Deus que está imitando o mundo, é o mundo que sempre imitou a igreja. Né? O diabo, dentro dos terreiros ali, dos sacrifícios, ele pede sacrifícios na mata, nas cachoeiras, na praia. E isso tudo é imitando aquilo que é ofertado a Deus. Sacrifício de sangue. Sacrifício de sangue. Aquilo tudo que é ofertado a Deus, tudo ele por inveja pede para si também. Sim. Só que se a gente for ficar só martelando nisso, não vive. Sim. Né? E quando eu saio da minha casa, né, como diz ali o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então a minha alegria já tem que ser já desde o convite, desde o propósito, né? Hoje é dia de culto, é dia de cultuar, não importa onde eu vou estar. É um culto na rua, é um culto na igreja da Cris, na igreja da Pri, na igreja da Josi. Não interessa, interessa que eu tô cultuando a Deus. Se o meu irmão do lado não tá, aí o problema vai ser dele. Agora eu quero mais de Deus. Na verdade, quando eu vou nessas igrejas assim, quando alguém me convida. Quando apaga a luz é mais
diminuída, assim, ai, mesmo que tu aproveite e tu chora. E aí ninguém tá te olhando, ninguém tá se importando. Eu choro o tempo inteiro. Eu gosto muito de ir na quadrangular também, lá perto de casa tem a quadrangular, que eu só vou quando eles me convidam também pra pregar. Mas, gente, é assim, ó, parece que quando eu tô esgotada, Deus faz assim, não, vou te preparar aquela agenda na quadrangular e lá tu vai se renovar. E lá eu choro, porque é muito diferente das nossas, né? E a gente sente a presença de Deus. É quase 40 minutos só de adoração, a banda adorando a Deus, se entregando. Né? Lá não é escuro, assim, é um pouquinho a luz, ele diminui um pouco, mas não é nada escuro. E ali tu tá adorando naquela meia hora, ali tu tá chorando, se acabando, dizendo, Senhor, eu lanço tudo nas tuas mãos, todo medo, toda ansiedade, toda frustração, leva tudo que não provém do Senhor. E eu choro o tempo inteiro, assim, e eu digo, meu Deus, a minha alma tá assim, liberta, renovada, né? E tipo, tem coisas assim que eu já vi, já fui na restauração também outras vezes, que às vezes na nossa igreja a gente fica tão aqui, ó, ai não. Tão preocupado com o que vão dizer, né? Esses dias eu cheguei cansada na igreja, cansada. Daqui a pouco eu olho pra um lado de uma senhorinha que eu acho que tinha uns 80 anos. Glória, tô perdendo pra ela. Jesus, misericórdia. Comecei, Senhor, me ajuda, me renova. E eu falei, comecei a dar glória. Porque a velhinha tava pulando e eu podre de cansada aqui. Por que eu vim? Queria pra ficar em casa, que eu tava cansada. Comecei a me alegrar. Eu disse, tô perdendo. Olha o meu pensamento. Olha a velhinha dando pulo, ela pulava, gente, tava lindo, que eu comecei a chorar, eu falei, não, Deus, não vou perder pra ela, eu vou dar glória, o Senhor vai me renovar. E quando eu vi, já tava, o cansaço caiu por terra, e eu tava glorificando a Deus, sabe? Então, assim, o dia que eu fui na restauração, gente, que coisa maravilhosa. Eu falei, tudo apagado. Eles querem saber, eu vou glorificar, vou aproveitar essa oportunidade. Aí no final a amiga da minha amiga, que eu fui com a minha amiga, né, que ela tava desviada, então ela disse, Cris, vamos comigo? Eu disse, vamos, imagina. Ela disse, ai, tu é bem o estilo da nossa igreja, vem pra cá. Eu disse, não, amiga, a igreja de vocês é muito boa. Eu falei, muito boa, sempre que ela quiser vir, eu venho com ela. Venho aqui, dou glória a Deus. Eu disse, mas não é o meu estilo. Eu falei, né, aqui vocês têm uma banda só de adoração e aí eu gosto de cantar, né, claro, nem dizer, não, eu não vou vir, né, até porque não tinha motivo pra não querer, eu sentia a presença de Deus, mas disse, eu gosto de cantar, então a minha congregação é um pouco diferente, mas eu gostei, eu vou vir outras vezes, sempre que ela me convidar eu vou vir com ela, vou acompanhar. E é aquela coisa, a gente sente a presença de Deus. E se tá falando de Deus, é ali que a gente tem que estar. É um ambiente propício pra gente adorar o Senhor, né? A igreja, a parede é preta, apaga a luz. Tá falando de Deus? Tá pregando a palavra? Tá louvando ao Senhor? Tá cantando hino de adoração? Não importa, a parede pode ser vermelha. Se tiver a presença de Deus, se tá todo mundo no mesmo intuito, vamos adorar, Deus tá ali e acabou, é de Deus. E a gente tem que parar com isso, de ficar julgando, porque é preta, é vermelha, é azul. Tá falando de Deus? Se tá falando de Deus, é de Deus. Aí que já fique até bem claro, bem específico, né? Que a gente não está aqui fazendo distinção de igreja para igreja. E sim falando exatamente nesse sentido, né? De que nós buscamos a presença de Deus. Porém, a gente tem o entendimento de que cada um Deus chama num lugar. Né? Eu precisei ser chamada pelo Senhor numa Assembleia de Deus, mas eu já vi pessoas serem chamadas Sim. em outras denominações e se encherem e buscarem a presença e estão até hoje fazendo a obra, levando a palavra em um outro ministério, e glória a Deus por isso, glória a Deus porque tem essa diversidade. Tem isso aí, que vocês entenderam bem qual é a palavra. Não vão ficar me criticando. Diversidade, né? Isso, essa diversidade. Glória a Deus que tem isso, até mesmo dentro da casa do Senhor, para que ninguém diga assim, ó, Senhor, eu não te servi porque lá não me receberam. Não te receberam ali, não foi bem recebido na Assembleia de Deus, achou que não tá bom pra ti ali, vai na quadrangular, aí na quadrangular não tá bom, vai na restauração, e ali vai indo, até a gente encontrar um lugar onde esteja se sentindo abraçado, né? Verdade. Se sentindo cuidado, até você encontrar um lugar onde você se sinta ovelha. No momento em que eu me sinto ovelha, eu vou me sentir cuidada, e aí então ali é um bom lugar para que eu possa estar. Eu vou pedir para as meninas fazer pra Cris fazer o Pix. A Pri tá fazendo toda semana, hein? A Pri tá fazendo o Pix toda semana. Vocês estão gostando do Entre Elas, do podcast, das lives no TikTok? Então, gente, seja um patrocinador, seja um apoiador desse projeto, para que o Entre Elas possa chegar onde talvez um dia a gente não vai nem chegar. Né? E a gente estava vendo aqui, a audiência está chegando em lugares, países muçulmanos.
Olha, A gente é pra nunca glória de imaginou Deus. isso. Meu Deus. Né? A gente achou que, né, nós estávamos fazendo, claro, né, é uma divulgação no YouTube, é uma divulgação no TikTok. Então, é claro que vai alcançar vários lugares. Mas a gente tá vendo que tem países que estão sendo alcançados onde muitas vezes não pode nem falar o nome do Senhor, né? Então a gente tá vendo, alcançou a Turquia, tem pessoas na Turquia assistindo o podcast, entre elas, dos Estados Unidos, de várias localidades. Então eles estão indo aonde nós, com as nossas, né, nas nossas condições, nesse momento, não estamos podendo ir. Pode ser que um dia a gente vá? Pode, porque o nosso Deus, ele é Deus que faz coisas grandes, ele é Deus que nos surpreende. E se for a vontade dele, ele nos leva pessoalmente pra Turquia, pra qualquer lugar que ele quiser. Mas enquanto ele não nos leva, o podcast Entre Elas está indo, está alcançando vidas, está transformando vidas, né? A palavra do Senhor está sendo anunciada em todas as nações. E para que isso continue acontecendo, a gente precisa do seu apoio, da sua colaboração, né? Então, assim, ó, faça o Pix que está na descrição aqui do nosso canal. Abençoe, abençoa. Nós estamos também agora no canal de TV, a TV Mais, no Rio Grande do Sul. Dá para se inscrever pelo aplicativo. Gente, abençoa, contribua de todo o coração, semeie na obra do Senhor, para que o podcast possa alcançar mais vidas, para que o podcast possa chegar em outros lugares remotos, para que vidas venham a ser alcançadas através da palavra do Senhor. Então é isso. Na descrição aqui do canal tá o nosso Pix. Abençoa, semeia na obra do Senhor. Tenho por certo que Deus te recompensará em dobro e que Deus venha prosperar a tua vida financeira, as tuas finanças, os teus projetos, os teus sonhos, né? A gente ora por todos os nossos colaboradores. Depois aí deixa o seu nome aqui, contribua. A gente vai estar orando. Tem mais toda uma equipe de pastores que contribuem, que estão sempre na oração pelos nossos apoiadores. E seja você também um apoiador dessa obra, tá bom? Para que o podcast venha a ser divulgado em lugares remotos, que, como eu falei, é onde talvez nós não iremos. O podcast vai ser alcançado, vai alcançar vidas, vai alcançar nações e você vai ser abençoado também. Amém? Glória a Deus, gente, ela tá com a corda toda, vocês não têm noção. Ela veio no manto. Deixa eu mandar o meu abraço aos nossos irmãos ali da TV Mais, né, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que assistem através da TV Mais, em vários canais, né, que a gente não vai ficar citando. Também aqui da região de Criciúma e região através da Contato Play, canal de número 26, que Deus abençoe tua vida. Também aqueles que nos acompanham no Spotify, né, que a gente também tá lá no Spotify. Quem tem o costume de usar para ouvir música, né, também de acessar podcasts ali no Spotify, é só acessar lá, Entre Elas Podcast, coloca assim, já vai aparecer a nossa foto e a gente tá lá também. Claro que são episódios que já têm sido transmitido pelo YouTube, né, a gente não tem um conteúdo exclusivo pro Spotify. Mas se você quiser, né, estar nos ajudando, divulgando, abençoando, ore por nós, que isso é o mais importante de tudo, tá bom? Eu nem sei que hora que a gente começou, como é que tá o tempo, falta 10? Já viu quando a gente acorda sempre falta 10? Quando a gente acorda tá sempre faltando uns 10 minutinhos. Mas vamos lá, meninas, mais alguma de vocês quer falar mais alguma coisa sobre preconceito, algo que veio ao teu coração? Priscila tá ali empolgada ali. Botando coraçãozinho TikTok. Ela tá botando coraçãozinho TikTok. O pessoal aí do TikTok entra na live, curte, já nos siga no TikTok, nos siga também no... Meu nome daquele menino? No Instagram, nos siga também no Instagram. Daquele menino. Acho que é melhor a gente não colocar esse episódio lá. Mas nos siga também lá no Instagram, entre.elas.podcast, né? Nos siga lá e nos abençoe em nome de Jesus, para que a gente possa continuar, como disse a Cris, né? Que a gente possa continuar levando esse trabalho adiante para que vidas sejam alcançadas, né? Quando eu olhei ali aquela estatística ali, né? E eu olhei o nome daquele país, eu disse, Jesus, que país é esse, meu Deus? De onde é que saiu isso? Ainda pensei na minha incredulidade. Eu disse, eu acho que é erro do aplicativo, porque acho que esse país nem existe. Aí a Cris disse, não, é Uzbequistão, né? Eu disse, meu Deus, nem sabia que existia. Tá ligado, não. E pra ter uma porcentagem é porque tem uma quantidade de visualização, né? Isso não é só uma ou duas, 0,7, né? Tá em 0,7%.
Mas você sabe que é um país, né? Não sei se da Arábia, muçulmano, o Uzbequistão, gente. Onde os cristãos, se tivessem, são perseguidos. Uma fé islâmica. E 0,7%, é mínimo. É mínimo, mas pararam para ouvir a palavra de Deus. Sabe? E tiveram que ouvir por um tempo para que chegasse a ser cogitada essa estatística. Então, tipo assim, é o que eu digo, é vida sendo alcançada em lugares remotos, em lugares que cristãos são perseguidos por ter essa fé no Senhor, e alguém passar por nada, passou ali, estava olhando, porque sentiu a presença de Deus. Então são vidas sendo transformadas, são vidas sendo alcançadas. A gente tem testemunho deles? Não. Mas só pelo fato de a gente ver que foi acessado, não tem como a gente ter um encontro com o Senhor e não ter uma vida transformadora, gente. Porque o nosso Deus é um Deus que transforma, Ele é um Deus que liberta. Né? E são países onde há muita opressão. Então já pensou uma vida oprimida? Ouvir que Deus transforma, ouvir que Deus ama em algum dos episódios. A gente não sabe qual foi o episódio que ouviu. Mas a gente sabe que é onde tem presença de Deus, tem paz, tem amor, tem alegria. E que a gente nunca fica da mesma forma. É verdade, é bem desse jeito. Pri, vamos lá, vamos começar as nossas considerações finais? Vamos. Ai, não! Que ainda há esperança, né? Que ainda há esperança. Então, em relação ao preconceito ali, o que veio ao meu coração, né, é que o preconceito tanto é na forma que a gente é olhado, né, que nos julgam, mas também num todo, né, vários tipos de preconceito. Mas eu vejo bastante preconceito também com pessoas que eram afastadas dos caminhos de Deus. Verdade. Que quando eles voltam para a presença de Deus, eles não são vistos da mesma forma. Ou então nem são cumprimentados com a paz do Senhor. Verdade. Principalmente aqueles que têm uma frequência ou tipo uma situação de cair do vício, né? Quando Independente volta, de vício, quando volta eles não dão. é muito julgamento. Muito. E isso acaba afastando a pessoa. Porque várias pessoas que eu conheço que são afastadas não voltam pelo o julgamento da própria igreja. Pelo olhar da igreja. Pelo olhar da igreja. Que deveria ser o contrário. Chegou na igreja, basta, glória a Deus, já vai na reta, já abraça, já recebe, né? Acolhe, né? Pra que venha pensar assim, eu fiz o que fiz e mesmo assim eles entram de braço aberto pra me receber. Só que nem sempre é assim, né? Não é assim que acontece. A gente pensar da seguinte maneira, se nós somos os representantes de Deus na terra e alguém que estava afastado chega dentro da casa do Senhor e o representante de Deus olha e julga ou vira o rosto, quem dirá Deus? Né? A gente se colocando no lugar daquela pessoa que entrou dentro da igreja, né? Ela vai olhar para Priscila, vai olhar para Cris, vai olhar para Josi e vai dizer, elas são as representantes de Deus. Né? Porque o próprio Deus não vem apertar a mão daquele que chega na porta. Quem aperta a mão é o porteiro, é a irmã que está por ali, né? Que está às vezes fazendo alguma coisa na nave da igreja. Então a pessoa afastada vai olhar e vai dizer assim, nossa, se nem o representante de Deus quis me receber, quem dirá então o próprio Deus, né? Mas continua, que triste, né? Interrompi. E outra coisa que a Cris falou ali, né? Igual pra mim, eu vou em qualquer igreja que eu ser convidada ou que eu sentir no coração de ir. Só que assim, é como eu não julgo, mas tipo assim, eu tenho meu perfil de estar ali, entendeu? Porque eu acredito que nem possa ser eterno, mas é um período do meu tempo de vida aqui na Terra que o Senhor me quer nesse ministério. Eu não sei se amanhã ou depois Deus não vai me levar para outro ministério. Só que hoje eu vivo aqui, entendeu? Então assim, eu não tenho o julgamento ou o preconceito de igreja, parede preta, isso, aquilo. Desde que eu vá para entregar minha adoração, é como a Cris falou, independente do lugar. Aí uma vez o Gustavo disse, eu acho que se fosse para ir, eu ia para essa igreja tal. Eu disse, olha cara, se fosse da vontade de Deus não tem problema nenhum ir. Ele sério, eu digo, claro, se Deus me levar para lá, tu acha que eu não vou? Eu prefiro ficar contra o homem, mas contra a direção de Deus eu não fico. Então, se Deus quisesse levar, eu vou sim, não tem problema nenhum com isso. E é isso, gente, que esse preconceito, ele venha cessar. Eu sei que não vai, porque assim, de um dia pro outro, porque isso é coisas que tá cada vez pior, né? E é preconceito num todo, né? Tem a minha menina que tá no colégio, ela tem 12 anos. E o professor dela, ele não gosta que fale de religião. Porém, ele é o cara que mais fala de religião. Criticando. Ele não quer que fale de religião, mas é o cara que mais fala de religião. Aí ele não aceita religião nenhuma, ele não acredita em religião nenhuma, ele não quer que fale de religião na aula dele, e ele fala desde o início até o final. E aí se encarna naqueles que são crentes. Eu disse, minha filha, esse homem tem um problema. Se algum dia ele ver, ele vai saber de quem eu tô falando.
esse homem tem um problema, e o problema dele, ele teve uma decepção muito grande pra enxergar e atacar dessa forma a igreja. E ele ainda ele ataca mesmo a Assembleia de Deus. E aí fui saber, o cara era da igreja, dava escola bíblica dominical, pregava a palavra, fez muito interesse. Só que eu tenho certeza que alguma decepção foi muito forte, ao ponto de ele não tá mais. Aí primeiro eu disse pra ela, agora tu vai estudar a Bíblia, tu vai estudar mais. Porque ele toda a vida quer debater com ela. Eu digo, a hora que ele vir, tu vai estar afiada. Então eu falo assim, não, mas ele é muito inteligente. Ele puxa assim de uma coisa assim, ele pergunta uma coisa assim pra ela, ele disse, por que tu vai pra igreja? Por que a tua família vai pra igreja, sendo que tu é o templo do Espírito Santo? Aí ela assim, mãe, eu não sabia responder. Eu disse assim, porque a gente tem que ir, a gente tem que congregar, a gente tem que cultuar a Deus. E aí eu fui explicando pra ela assim, mãe, mas se eu falar isso, ele vai vir com outra coisa. Nossa, tadinha. Aí depois que ela falou assim, que eu disse pra ela, né, eu disse assim, olha, eu acho que ele tem alguma coisa, ele sofreu alguma coisa muito forte que não tem quem possa justificar, né, a não ser Deus, o próprio Deus, né. Que ele é ateu, né, agora ele é ateu. Que é uma loucura, né? É à toa. Agora ele é ateu. Só que aí depois aconteceu a cena ali que aí ela soube, né? Qual era o problema. Então, assim, foi bem forte o suficiente pra ele ficar com essa confusão tudo, né? Mas isso só quem vai tirar também é Deus, né? É verdade. Quem vai mudar, essa quem vai dor, mostrar. essa mágoa é só Deus. É só Deus. Tirar Essa cura só quem traz é o Senhor. Tirar essa raiva, né? Que é uma raiva que ele tem dentro dele. Que só pra quem vai poder libertar ele disso é o Senhor, é o Espírito Santo. E se a gente não ajudar... Sim, é orar por ele, né? Não, tanto orar por ele quanto as crianças, porque a coisa fica confusa. Ela disse, mãe, ele fez escola de acreditar? Meu Deus. De tão pela palavra que ele falava, ele fez escola de acreditar. Porque ele falava tudo pela palavra. Então é loucura. Tipo, é preconceitos. É preconceito, mas olha o ataque do maligno. Ele já vem atacando desde da infância, desde a criança, né? Tipo, porque se ele conseguisse lançar a seta de dúvida no coração da Heloísa, ela ia trazer isso pra dentro de casa, abalando a estrutura da mãe, dos irmãos, de toda a família, né? Então olha a astúcia do inimigo e como nada é pequeno, né? É um pensamento preconceituoso dele. Ele tem preconceito contra os cristãos, contra a Assembleia de Deus, contra os religiosos, contra os pastores, né? Mas começa no preconceito, mas olha a profundidade que poderiam chegar, né? Uma criança de 12 anos, se a mente dela é distorcida aos 12 anos, quando é que vai voltar pro ajuste? Verdade. Quanto tempo vai levar? A maioria ali não serve, não são cristãos. Imagina os outros alunos tudo. Imagina os outros. Já vão achar que realmente é verdade, né? Isso tudo de ruim que ele fala. Nada é pequeno na presença de Deus, né? Espiritualmente nada é pequeno, né? A gente pode pensar assim, mas a gente foi lá e falou 1h e 40 minutos sobre tal assunto e foi só aquilo ali. Não, nada é pequeno. Por quê? Porque talvez alguém que vai nos assistir tenha passado por algo desse tipo, né? E venha a clareza do entendimento. Nossa, é dessa forma, é desse jeito. Então a gente vê que nada daquilo que é colocado no mundo espiritual, que é colocado na presença de Deus, nada é pequeno. E eu também não sou pequena, que vivo falando demais. Vai, Cristi. Então, eu quero falar o que está no meu coração, né? Que nós cristãos, nós, povo de Deus, que realmente tem um relacionamento com Deus, nós não podemos ser preconceituosos em momento algum, de maneira nenhuma, né? Não só na religião, só na igreja, mas em diversas áreas. A gente não deve ser religioso, até porque nós servimos um Deus que ama a todos, um Deus que veio para alcançar a todos, e ele não faz acepção de pessoas. Tanto que quando os discípulos vão para a cidade comprar alimento, em João 4, está dizendo que ele está onde? Em Samaria. A palavra vai dizer que era necessário, mas não era necessário. Se o Senhor não quisesse passar por Samaria, tinha outros caminhos, tinha outro trajeto para ele passar. Só que ele decidiu aquele dia passar em Samaria para mudar a história de uma mulher, para falar com uma mulher, para que ela viesse ter um encontro verdadeiro com ele e que através desse encontro ela pudesse ter a vida dela mudada, ter a vida dela transformada. Então, nós somos luz, nós somos sal da terra, nós temos que ser diferente. Tem pessoas que às vezes nos tiram do sério? Tem, mas é normal. A gente vai enfrentar muitas pessoas. Só que a gente tem que ser diferente, a gente tem que dar um bom testemunho, a gente tem que fazer aquilo que os outros não fazem, amar, né? O que o Senhor nos diz? Que a gente tem que amar aqueles que nos odeiam,
que a gente tem que orar por aqueles que falam mal de nós, né? Porque que galardão nós teremos amar ao meu próximo? Eu só amar a Josi e a Priscila. Galardão nenhum. Porque amar quem nos ama, quem nos quer bem, isso é fácil. Por isso que o Senhor nos diz, ame ao teu inimigo. Ora por aqueles que vos maldizem, porque isso sim é difícil. A gente saber que as pessoas estão ali atirando pedra, que estão falando pelas costas, e mesmo assim a gente tem que orar por essas pessoas e amar. Né? Então o Senhor marca aquele dia para mudar a história da mulher de samaritana, né? E aí quando ele se aproxima e diz, dai-me de beber, mulher, ela diz, mas como? Tu sendo judeu falar comigo que sou samaritana? Em outras palavras, ela podia também dizer, né? O Senhor homem, nesse horário eu tô aqui sozinha no poço, vim tirar água, e o Senhor se aproxima de uma mulher e ainda vem pedir um favor, pedir água. Só que o Senhor diz, né? O Senhor, ele olha para ela e diz assim, olha, mulher, se tu conheceras quem é que fala contigo, tu me pedirias água e eu te daria uma água viva. E é para isso que eu tô aqui, para te dar essa água viva. Água que vai saciar a tua sede, água que vai tirar essa tristeza interior que ninguém vê, mas eu sei que tu tá sentindo. Né? Eu tô aqui para curar as tuas feridas. Se tu soubesse quem é esse que fala contigo. Então, assim, tem pessoas que precisam só ser amadas, que vêm diante de nós com raiva, com fúria, porque já foram feridas, né? Porque às vezes elas nem querem, né? Tipo assim, tratar a gente com ar de superioridade, ou então ser áspero, mas às vezes é uma defesa da própria pessoa, né? E a gente tem que, às vezes, saber reconhecer, não, ela precisa de um abraço. Ela não precisa mais ser apontada, ela precisa de dizer, não, eu sou contigo, pode contar comigo, eu vou orar contigo, sabe? É pessoas que falam assim, não, tá aqui o meu ombro amigo para te ajudar nesse momento difícil. Então, assim, a gente tem que ser a diferença. O Senhor nos ensina, né? Sejamos a diferença. A gente é diferente. Ah, não, a gente é diferente sim, a gente é povo de Deus. E a partir do momento que a gente tem um encontro com o Senhor, que a gente ora, que a gente busca a Deus, a gente tem que dar liberdade e dizer, Senhor, faz a tua vontade, faz o teu querer. Eu não sou perfeita, tô falando de mim, eu não sou perfeita. Mas eu sei também quando às vezes eu tô passando dos limites, tem vezes que eu tô chata também, tem vezes que nem eu me suporto. E eu digo, ai Deus, me ajuda. E é assim, é normal, o Senhor entende. Mas que venhamos fazer a diferença, que venhamos olhar para os outros com olhos de amor, de bondade, com empatia. Muitas vezes a gente também tem que se colocar no lugar dos outros. E é isso, você é cristão, você é luz, você é sal, você é a diferença. Como dizia minha mãe, eu não sou todo mundo, e você não é todo mundo. Você é escolhido do Senhor, você é escolhida de Deus. E se às vezes alguém te feriu na igreja, né? Porque a gente tá falando de igreja, né? A palavra do Senhor diz que a gente não tem que olhar pro homem, porque se a gente olhar pro homem, a gente vai cair. Se a gente olhar pro homem, a gente vai desistir das promessas do Senhor. Se a gente olhar pro homem, a gente não permanece em lugar algum. Mas enquanto nós orarmos, enquanto nós buscarmos e olharmos para o Senhor, a gente vai ser fortalecido e a gente vai ser amado por Ele. E vamos entender que nós somos a menina dos olhos de Deus. E que foi Ele que entregou a sua vida por amor de nós. Então assim, ó, fica firme, seja forte, seja corajoso. Né? Às vezes alguém está te apontando, às vezes alguém está te julgando. Lança nas mãos do Senhor. A palavra em 1 Pedro vai dizer, lança todas as tuas frustrações, lança a tua ansiedade diante do Senhor, porque é Ele que cuida de vós. Se Ele cuida, Ele justifica. Então assim, fique forte, prevaleça, permaneça na presença do Senhor. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe porque os outros estão falando de ti, te apontando, te julgando, porque quem te justifica é o Senhor. E eu sempre digo, né? Ah, Cristo, não se importa com os outros, não. Eu me importo com aquilo que o Senhor acha de mim. Eu me importo com aquilo que eu estou fazendo, se está agradando aos olhos do Senhor. Né? Porque a gente não vai agradar todo mundo. Se eu fizer, é porque eu tô me achando. Se eu não fizer, é porque eu sou desleixada. Então, eu sei da minha vida diante de Deus. Então, se importe com aquilo que o Senhor, aquilo que o céu tá olhando e tá pensando a teu respeito, né? Então, assim, não desista. Ah, mas tá difícil. Sempre vai ser difícil, mas o Senhor disse que Ele estará conosco todos os dias. Então, permaneça firme na presença do Senhor. Que Deus te dê um final de semana abençoado. Que Deus te dê uma semana abençoada. Que Deus te dê uma vida próspera, cheia da presença e do amor dEle. E que a paz de Deus, que excede em todo entendimento, esteja com você. Amém? E era isso. Que Deus abençoe. Benção de Deus. Como elas são lindas falando, né? Gente, nós queremos agradecer a tua companhia, a tua presença. Quero pedir a você encarecidamente que depois volte aqui no canal. Depois que esse podcast estiver subido, você volta aqui no YouTube e você deixa o seu like, porque é muito importante. Dá aquela curtida ali, que é muito importante para que
esse podcast seja oferecido para mais pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas. E se você assim achar por bem, também compartilha esse podcast com mais alguém nas suas redes sociais, faça algum tipo de divulgação. E por certo você não vai estar fazendo para mim ou para as meninas, você vai estar fazendo para o reino, porque esse é o nosso propósito, divulgar e propagar a palavra do Senhor, né? Que Deus abençoe tua vida. Nessa oportunidade nós falamos sobre preconceito. É algo que, como a gente já comentou aqui, vai muito além de uma simples opinião, vai muito além de um simples eu acho, eu acho que é assim. Muitas vezes você pensa que não está fazendo mal para ninguém, mas pode estar semeando uma semente que não é boa e que também você não vai colher bons frutos. Gostaríamos de falar sobre preconceito apenas fora da casa do Senhor, preconceito apenas lá naquele reino de tão distante, sabe? Mas infelizmente existe dentro, infelizmente existe no cotidiano da igreja quanto igreja. Então que Deus te dê direcionamento para que você venha orar, buscar no Senhor discernimento, e o Espírito de Deus venha abrir os teus olhos para que você saiba como caminhar na presença de Deus, porque às vezes uma só palavra pode acabar matando uma alma, né? Lançando às vezes uma família inteira para fora da casa do Senhor. Eu nem sei o porquê, na verdade eu sei o porquê, talvez Deus queira falar com alguém de alguma forma. Uma vez a gente foi convidada para um avivamento, ainda fomos eu e a Cris no convite, e a Cris ia louvar um dia e eu no outro dia, mas no segundo dia a Cris tinha uma outra agenda, e no dia que a Cris foi louvar eu fui com ela, e eu falei, contente, fui só para receber. Quando foi no meu dia de louvar, que no caso seria o segundo dia, quando eu cheguei na igreja, eu sempre gostei de fazer as minhas unhas, sempre amei, uma coisa que, assim, e eu faço porque eu gosto. Mas se Deus disser tira, pra mim não tem problema nenhum, eu tiro na mesma hora, arranco no dente. E quando foi no meu dia, eu fui, e eu cheguei na igreja, me sentei, e eu não fui nem mesmo apresentada. E eles haviam me convidado para louvar naquele avivamento. A igreja não estava tão cheia, e para mim também não fazia diferença se a igreja estivesse muito cheia ou muito vazia. Meu propósito ali era adorar a Deus. E o pastor, que até me conhecia, me chamou lá fora e disse assim: irmã Josi, me desculpa, mas eu não vou poder deixar tu cantar por causa da tua unha. Ele disse: se a irmã quiser ficar brava, eu disse: irmão, eu vim adorar, e eu vou adorar sentada no banco, não tem problema, eu vim adorar a Deus. Voltei para dentro da igreja, me sentei no banco e continuei adorando a Deus da maneira que eu já estava fazendo. Só que essa situação me faz pensar que, como a Pri falou agora há pouco, eu já tinha um alicerce, eu já tinha uma caminhada com Cristo. Agora, se eu fosse uma pessoa nova convertida, por causa do preconceito e uma palavra mal colocada, poderia até ser que eu nunca mais quisesse louvar o Senhor, porque um dia me julgaram por uma parte tão pequena do meu corpo, né? Que não, mal sabem eles que, tipo, pra mim, se o Senhor disser tira, tiro. Nunca mais vai colocar, nunca mais eu coloco, Jesus. O importante pra mim é estar agradando aos olhos do Senhor, né? Então, uma palavra muitas vezes mal colocada, por mais que seja até bem intencionada, pode ferir, pode magoar, pode lançar às vezes uma família inteira para fora da casa do Senhor. E o nosso propósito é estar te fazendo pensar. Pense sobre isso, reflita sobre isso, ore sobre isso. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Você que é líder, você que é pastor, você que é dirigente de congregação, ore ao Senhor nesse sentido. Não falando sobre usos e costumes, não falando sobre doutrina, mas falando sobre pessoas, sobre seres humanos. Ore e medite no Senhor para que Deus venha te dar o direcionamento do que fazer e como fazer. E é como disse a Priscila, a gente sabe que acabar o preconceito dentro da igreja não vai, porque isso é um sentimento, é um erro humano, mas que possamos minimizar o máximo possível, né? E é isso, gente, que Deus abençoe a vida de vocês. Não posso deixar de falar do Restauradas, né, que é o e-book do Entre Elas Podcast, que está lá disponível na plataforma. Qual é a plataforma, Pri? Na Kirify. Não, fala mais alto pra mim entender. Na Kirify. Ai, que linda, gente, nessa plataforma ali que ela falou.
Você que quer acessar esse e-book, você que quer adquirir. Ah, José, é muito caro. Não, é bem baratinho, custa menos que uma Coca-Cola. Você vai olhar na descrição do vídeo, você vai ver que tem ali o link, você vai acessar o link, vai adquirir esse e-book. E eu convido a você, depois de adquirir, entre em contato com a gente, talvez lá pelo Instagram, ou talvez até deixando uma mensagem aqui no YouTube mesmo, ali nas mensagens do vídeo, né? Porque eu quero conhecer você, eu quero conversar com você e eu quero saber o que o Senhor fez na tua vida através desse e-book, tá bom? E no demais era isso mesmo, né? Que Deus abençoe tua vida, tua casa, e eu digo a você até semana que vem, e vai ser uma bênção, porque Jesus vai estar entre elas.